Você vai ficar sabendo o que acontece em Patrocínio, em Minas e no Brasil. No ar, Jornal da Módulo. Informação com credibilidade. Oferecimento: Andap Autopeças, Unicep, Rações Saborosa e Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. 12:02 da Módulo FM, olá você, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo aqui à Rádio Módulo FM. Hoje, uma quinta-feira, 26 de outubro de 2023. E a partir de agora você me acompanha através das redes sociais da Rádio Módulo FM, ao vivo aí, hein? Você acompanha pelo Facebook e também no YouTube ao vivo. E é claro, através do seu radinho tradicional, Módulo 96,1. Quinta-feira, dentro do JM, do Jornal da Módulo FM, tem um Módulo Saúde. E nessa edição estou recebendo aqui a Daniela de Souza, que é coordenadora do curso de enfermagem do Centro Universitário do Cerrado, Unicep. Daniela, seja bem-vinda aqui à Rádio Módulo FM, boa tarde, que prazer em recebê-la aqui nesta quinta-feira e nesse quadro aqui que é dedicado aí à saúde. Bem-vinda! Muito obrigada, Jânio. Boa tarde, né? Boa tarde aos ouvintes também. É um prazer estar aqui para compartilhar um pouquinho, né, dos nossos conhecimentos, levar um pouco mais de informação para nossa população. Espero que participem bastante, tirem as dúvidas, estou à disposição. E o tema do Módulo Saúde desta quinta-feira é tratamento de feridas crônicas. Esse é o assunto que a gente vai conversar aqui, né, com a Daniela. Daniela, primeiro, como é feita, né, a avaliação das feridas crônicas no Centro Universitário do Cerrado? Como que é esse trabalho que vocês já realizam lá? É o seguinte, lá a gente recebe então, né, os pacientes via encaminhamento, esse encaminhamento é deixado na recepção. À medida que a gente vai tendo, né, a rotatividade dos pacientes, vai dando alta, a gente vai chamando esses pacientes que vão entregando o encaminhamento, né? E a gente faz a avaliação da lesão da seguinte forma, né? A gente avalia não só a lesão, mas também o paciente. Uma vez que existem fatores, não só locais, mas também sistêmicos, que interferem no processo de cicatrização. Inclusive, a gente tem problemas, patologias prévias que levaram, né, ao comprometimento dessa cicatrização num tempo prolongado, muito maior do que o previsto. Porque esse é o conceito de uma ferida crônica, né? Uma ferida aguda leva em média 1 mês, 2 meses, 3 meses para o processo de cicatrização ele se completar, passando pelas 3 fases. Uma ferida crônica é quando esse tempo ele é muito prolongado, mais de 3 meses. Existem artigos científicos que falam até mais de 6 meses de cicatrização já é considerado uma ferida crônica. E aí a gente precisa intervir. Será onde então, né? O que está interferindo nesse processo de cicatrização? Será que é só ali no local da ferida ou será que tem uma patologia por trás, por exemplo? Uma circulação inadequada, né, naquele membro, e aí a gente precisa do auxílio de um outro profissional, um profissional médico vascular, para a gente tentar ajustar essa circulação para fazer com que a ferida, né, tenha uma evolução adequada. Daniela, e quais são os critérios, né, para determinar o tratamento adequado para uma ferida específica? Eu sempre falo, né, para os nossos alunos no nosso trabalho que a gente faz lá na faculdade, né, no centro de saúde, que a gente nunca deve olhar só para a ferida. A gente precisa olhar pro paciente que tem a ferida. Até porque eu posso fazer a avaliação da ferida, eu posso prescrever a cobertura adequada, a pomada adequada, o curativo adequado, mas se eu não intervir na causa, ou seja, no fator sistêmico, não conversar com o paciente, não saber o contexto dele, não verificar se ele é um paciente anêmico, um paciente que tem insuficiência venosa, se é diabético e a glicemia está descompensada. Então, se eu não fizer uma análise completa, infelizmente a gente não vai conseguir fazer o tratamento adequado. Então, os critérios, basicamente, para a avaliação, né, dessa ferida é olhar para as características da ferida, tipo de tecido, quantidade de exudato que ela drena, o aspecto desse exudato, como estão as bordas dessa ferida, como está a pele em volta dessa ferida, né? E associado a isso, a gente colher as informações do paciente quanto à presença de patologias prévias, né, pré-existentes, ou se, por exemplo, naquele momento ele tem um déficit de vitamina, tudo isso pode interferir no processo de cicatrização e a gente faz essa avaliação por completo para traçar o melhor tratamento para ele.
Você citou que esse paciente, Daniela, ele chega lá através de um encaminhamento. Como que é o processo todo até chegar lá, né? No Centro Universitário do Cerrado, né? Nessa parte da saúde lá. Sim, nós fazemos esse atendimento gratuito, né, à população. Então, esse encaminhamento pode ser conseguido via SUS, né? A pessoa pode ir até a unidade básica de saúde, solicitar uma avaliação do médico, pedir um encaminhamento lá para nós, né? Ou também ela pode ir no seu médico, né, de confiança também e levar esse encaminhamento para nós também. É uma forma da gente ter um critério, né? Porque atender a livre demanda talvez ficaria um pouco mais complicado. Então a gente estabeleceu essa via encaminhamento. Agora, Daniela, esse processo todo, esse trabalho todo, já há algum tempo que vocês realizam lá no Centro Universitário do Cerrado? Já tem um bom tempo, viu? Eu te confesso que eu não sei nem mensurar quanto tempo tem, de tanto tempo. Mas a gente começou quando o centro de saúde ainda, num primeiro momento, quando ele era ainda, funcionava em frente ao Colégio Prisma, ali. Depois a gente passou para o antigo Hospital Provida e agora a gente está na estrutura da faculdade. Então já tem um tempinho bom, né? Vocês usam algum aparelho para essas feridas crônicas? Sim. Trabalhar, começar todo o processo? Sim, eu falo que associado, né, a um tratamento adequado, de uso de uma pomada adequada, de acordo com essa avaliação, a gente também faz o uso de uma terapia adjuvante, que é a laser terapia de baixa potência. Essa laser terapia, ela auxilia no processo de cicatrização e ela tem as indicações, né, pré-definidas. Então, por exemplo, se eu tenho uma ferida que ela tá com tecido desvitalizado, por exemplo, né, um tecido que tá enegrecido, aquela crosta grossa, ou então uma ferida que tá com tecido todo amarelado, aquele tecido não é viável, não é legal. Para eu fazer a laser terapia, eu preciso ter um tecido sadio, um tecido viável, porque eu quero que ele cresça, né? Eu quero que ele se multiplique, que aquelas células se multipliquem. Então, eu preciso fazer só naquele tecido que a gente chama de tecido de granulação, que é o tecido viável. Diferente, por exemplo, de quando eu tenho uma ferida causada por um câncer, uma ferida tumoral. Aquela ferida, eu não quero que ela cresça, né? Eu não quero que ela evolua, porque se eu aplicar o laser ali, ela vai crescer, porque eu vou promover o processo de cicatrização, né? E vai haver a multiplicação daquelas células. Então, uma contraindicação, um exemplo da laser terapia de baixa potência, seria, por exemplo, em feridas tumorais. Daniela, algum plano de expansão ou melhorias ainda planejadas para esse serviço oferecido? Sim, esse ano eu confesso para você que nós estamos muito contentes, né? Porque a gente implementou algumas coberturas muito legais, assim, né? Tecnológicas e que atendem os nossos pacientes. E além dessas coberturas, a gente ainda tem associado o laser também, né? Que é um laser de baixa potência, um laser moderno, um laser portátil. Então isso é muito bom, muito bom. Então a gente quer ainda, claro, né? Cada vez mais melhorar. Exatamente. Mas esse ano particularmente a gente conseguiu adquirir essas tecnologias justamente para trazer uma qualidade de vida melhor para os nossos pacientes. Esse tratamento, ele é um tratamento que a longo prazo, como que funciona isso? Ele é um tratamento a longo prazo, uma vez que essas feridas, a gente precisa descobrir o porquê que ela não cicatriza. Então, a gente tem, por exemplo, pacientes que chegam, né, no centro de saúde que ele tem a ferida, por exemplo, tem 3 anos, 4 anos, 5 anos. Então, o processo até a gente reverter e fazer com que aquela cicatrização siga as suas fases fisiológicas demora um pouco, né? Pensa, a pessoa ficou com a ferida 11 anos aberta, um exemplo, porque eu tenho assim. Fechou 1 mês e a ferida abriu tudo de novo, né? Mas tem paciente assim que chega lá, ela tá aberta, tem 11 meses, tem 1 ano? Tem. E é o que a gente mais recebe. E a gente fica com dor no coração, ao mesmo tempo daquela pessoa ter sofrido tanto tempo, né, antes de nos procurar. E ao mesmo tempo a gente fica feliz porque é uma oportunidade que a gente tem de poder ajudar aquela pessoa, né, de trazer qualidade de vida. Então o tempo de tratamento normalmente é prolongado para esses pacientes que têm uma ferida há muito tempo, né? Então 1 ano, 2 anos, então a ferida realmente vai demorar um pouco mais para cicatrizar.
E sem contar que não é só o tratamento, a gente precisa tratar a causa. Então a gente tem vários pacientes que têm insuficiência, né, na circulação, e que aí a gente precisa da ajuda, do acompanhamento de um profissional vascular, médico, né, para que faça esse acompanhamento, para ver se a gente consegue fazer a adequação dessa circulação para ajudar no processo de cicatrização. Quais são os principais desafios enfrentados, né, ao lidar com feridas crônicas e como a equipe se supera? A gente tem esse ano, acho que um olhar diferente. Eu tô vindo do término de uma especialização que sempre foi um sonho, que é a estomoterapia. Eu entrei na estomoterapia por causa das feridas, porque eu sempre gostei desde que eu fiz faculdade, né? Sempre tive uma afinidade por esses pacientes. Mas a pós, ela me proporcionou com que eu compartilhasse esse conhecimento, né, com os alunos de uma forma ampliada dessa avaliação e desse olhar para esse paciente, sabe? Antes a gente tinha um olhar, eu acredito, muito limitado. Hoje a gente sabe que a gente deve fazer um olhar, uma assistência holística para esse paciente, não só cuidando do aspecto físico, mas também do aspecto emocional, porque a gente sabe que uma lesão, ela interfere no emocional da pessoa muito. E se a gente não tiver com esse emocional adequado, a liberação de hormônio, e esses hormônios também interferem no processo de cicatrização. Então lá eu falo que a nossa equipe é 10, assim. As meninas que trabalham lá, que fazem o estágio comigo, que acompanham os pacientes, elas são assim, extremamente empáticas, humanas, e a gente traz isso pro paciente, porque a gente sabe que ele vem com dor, a gente sabe que ele vem com o emocional abalado, e a gente quer trazer melhora nessa qualidade de vida para ele. Muito bem, Daniela, tem algo mais que você gostaria de acrescentar aos ouvintes nessa sua participação aqui na Rádio Módulo FM, né, com relação a esse tema aí de tratamento de feridas crônicas? Eu quero fazer um alerta, né, porque eu falo que o tratamento de feridas, muitas pessoas, né, elas falam muitas coisas, prescrevem muitas coisas, né? Então, às vezes um vizinho tem uma ferida e fala, eu usei a folha daquela planta. Então, a gente vê bastante isso. Eu não sou contra o fitoterápico, muito pelo contrário. Eu sou uma amante, assim, do fitoterápico, eu gosto bastante. Mas a gente tem que pensar que cada produto, ele tem uma ação. E que ele tem uma ação diferente de acordo com a concentração. Quando eu pego e eu mesmo manipulo, vamos colocar assim, aquela folha, né, em casa, eu não sei a concentração. Né, isso? Exatamente, eu não sei a concentração que tá ali, né? E isso pode levar a danos mais graves. Ao invés de promover a cicatrização, pode interferir e a ferida pode vir a evoluir. Então, muito cuidado. Esses manipulados em casa, essa automedicação fitoterápica, a gente tem que tomar muito cuidado, e é um alerta. E aproveitando, né, também para falar o seguinte, quem tiver interesse, né, ou quem precisar, conhecer alguém que precisa, nós estamos lá no Centro de Saúde Unidade 1 para receber, para atendê-los da melhor forma possível. Muito bem, Daniela, obrigado pela participação, pela presença aqui conosco nessa quinta-feira aqui no Módulo Saúde. Eu que agradeço. Muito bem, o Módulo Saúde fica por aqui. Recebi hoje nessa quinta-feira a Daniela de Souza, que é coordenadora do curso de enfermagem do Centro Universitário do Cerrado, Unicep. Se de repente você ouvinte, Módulo FM, perdeu a entrevista, calma, está lá no Facebook e também no YouTube da Rádio Módulo FM. O Módulo Saúde fica por aqui, de volta na próxima, a quinta-feira que vem não tem, porque a quinta-feira que vem é feriado, na próxima a gente retorna aí com o Módulo Saúde. Vem a segunda parte do Jornal da Módulo FM, na sequência o Módulo Esporte às 13 horas, conexão Módulo FM com o DJ Borges. Tenham todos aí uma ótima tarde. Tchau, tchau. Jornal da Módulo. Informação com credibilidade. Oferecimento. Andap Autopeças, Unicep, Rações